básico de hardware. Nessa semana nós vamos ver os conceitos básicos, né, dos componentes dos computadores, como a ULA, que é a unidade lógica aritmética, a unidade de processamento, a unidade de controle, e o barramentos. Além de conhecer os componentes básicos, nós vamos fazer uma aula de configuração, né, de uma máquina, só que usando um simulador bem interessante. Então, nós temos aqui 3 componentes básicos, que é a ULA, como eu falei, unidade lógica e aritmética, registradores, unidade de controle e barramentos. Tá? A ULA, ela faz operações matemáticas, tá? Ela é fundamental na CPU, na unidade central de processamento. A ULA foi proposta por John von Neumann em 1945, então ela é uma parte muito importante da ciência da computação. Aqui a gente tem um computador na qual foi colocada a primeira ULA, a EDVAC, chama. Então, o que a ULA faz? Ela executa operações lógicas e aritméticas, de soma, subtração, divisão. Ela determina se o número é positivo, negativo ou se ele é zero. Então, ele determina as quantidades, né, se é maior ou menor que a outra. E as quantidades se elas são iguais. Então, a ULA é muito importante na operação aritmética. Muitas ações dos computadores são executadas pela ULA. Então, ela recebe os dados dos registradores que são processados e os resultados dessa operação são armazenados nos registradores de saída, tá bom? Outros mecanismos que movem os dados entre os registradores e a memória. Então, a ULA, ela é capaz de controlar aí essas operações, né, entre os registradores. Então, ela recebe os dados dos registradores e envia de volta para um registrador de saída. O que o registrador faz? Ele é importante na pirâmide de memórias, tá? O registrador, ele é muito veloz, muito mesmo, só que ele é veloz por quê? Porque ele tem uma baixa capacidade de armazenamento, ou seja, ele armazena poucos dados. Por isso, essa velocidade aí de receber e enviar dados. Por serem construídos com a mesma tecnologia da CPU, esses dispositivos possuem o menor tempo de acesso ou ciclo de memória do sistema. Então, o acesso aos registradores é de 1 a 2 nanosegundos. Aqui tem uma estrutura detalhada de um microprocessador, onde a gente tem a unidade lógica aritmética, os registradores e as unidades de controle. O que é essa unidade de controle? Uma vez que a ULA, né, só cuida de executar instruções individuais, a unidade de controle ela vai buscar a próxima instrução, ou seja, a próxima informação aí que vai ser levada à ULA no momento correto, tá? Então, uma das melhores analogias, né, entre a ULA e a unidade de controle é a calculadora. Enquanto a ULA é uma calculadora simples, né, a unidade de controle é como se fosse um operador da calculadora, né? Ela sabe onde buscar, aonde ir para repassar as informações para a ULA. Mas nada funciona, né? Nem a ULA, nem a unidade de controle, sem os barramentos. O que são os barramentos? São os circuitos, são aqueles fiozinhos, vou mostrar aqui, ó, que interligam aí os componentes da placa que está aí no computador. Então, o seu celular tem, o tablet, o computador tem todo esse circuito aqui. Então, são chamados de barramentos, tá? Então, eles são um conjunto de microconectores aí que ligam para microprocessadores à placa-mãe através dos quais os dados e as instruções, né, endereços e elementos trafegam neles aqui. Aqui são trafegados sinais elétricos, né? Então, eles trafegam aí elétrons, tá? E desses elétrons são transformados em bits, que são 0 e 1. Por quê? Os elétrons, ele pode estar ligado ou desligado. É assim que funciona a parte elétrica das placas. Então, o ligado seria o bit 1 e desligado seria o bit 0. Os barramentos são bidirecionais, né? Permite tanto a entrada de dados quanto a saída deles. Aqui tem uma estrutura dos barramentos, né, como eles são feitos. Então, a unidade de controle tem o barramento de escrita e leitura, write e read, que são interligados à ULA, né, a unidade lógica aritmética,
E a unidade de controle é ligada aos registradores aí, e dos registradores aos demais componentes. Existem 3 tipos de barramentos, que são os dados, controles e endereços, onde os dados, né, serve tanto para a unidade lógica aritmética, né, para trafegar dados e instruções. A largura desse barramento é de 32 a 64 bits, ou seja, ele consegue carregar até 64 bits. Vamos fazer um cálculo aqui. A parte binária funciona com a base 2. Então, 2 elevado aí. Opa, deixa eu ver uma científica aqui. Então, 2 elevado a 64, eu tenho mais de 18 trilhões, né, de dados aí que podem ser trafegados aí, binários, nem binários, né, nesses barramentos. Lembrando que o barramento ele não trafega binário, ele trafega elétrons, né? Esses elétrons são transformados em bits aí para a parte do sistema operacional. Temos o barramento de controle, que transporta os dados, né, das coordenadas que controlam os outros equipamentos. A ULA recebe esses sinais para saber qual operação executar, quais registradores fornecerão dados de entrada e quais registradores armazenarão o resultado da operação. Temos o barramento de endereço, onde trafegam os endereços da memória, ou seja, não adianta eu receber os dados e não saber em que local entregar. É a mesma coisa do correio, né? Vamos imaginar o correio do que entregar as cartas e não sabendo o número da casa. Então, os endereços são importantes aí para a entrega dos dados. Aqui tem uma figura com os componentes, onde a CPU, a memória principal, os componentes de entrada e saída têm seus dados, barramento de dados, barramento de endereço e barramento de controle. Tá? Maiores dúvidas com o seu tutor presencial. Nós vamos estar aprofundando esse tema na outra videoaula, utilizando aí o simulador. Obrigada, espero vocês.